estava dormindo e que não ia ajudar eles naquele momento. Mas Jesus está na tempestade da nossa vida. O Senhor está conosco nas tempestades em qualquer momento da nossa vida. Por que a gente sabe? Porque nós cantamos. Ele é imutável. Ele não muda. Como ele agiu com os discípulos, como ele agiu com o povo de Israel, como está registrado na palavra as ações de Deus, assim ele age hoje. Amém? O nosso Deus é imutável. Por isso que nós sabemos, por isso que nós podemos conhecer, por isso que não é impossível conhecer o Senhor. É impossível você conhecer alguém, cada dia está de um jeito, não é? Mas conhecer o Senhor não, porque ele é imutável, ele não muda. Amém? E nós amamos esse Senhor, nós amamos esse Deus e nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Se você está aqui hoje, foi porque o Senhor te trouxe. Por algum motivo você está aqui hoje. Seja bom, seja ruim, mas você está aqui porque o Senhor te chamou. O Espírito Santo foi lá, chamou você e você está aqui. Você ouviu a voz dEle e você veio até a casa dEle. E eu queria convidar você que reconhece o Senhor na tua vida, que sabe que Ele é aquele que cuida de tudo, de todas as coisas, que você que trouxe seu dízimo, sua oferta, que você viesse até o altar, trazendo ao Senhor. Amém? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos pela provisão, pelo cuidado, pela presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Sempre o Senhor está conosco, nos ajudando, nos dirigindo e, quando necessário, nos exortando. E nós agradecemos ao Senhor pelo Pai protetor que o Senhor é e por toda a provisão que o Senhor tem dado à nossa vida, não apenas na vida financeira, mas reconhecemos o Senhor em toda a nossa vida, Pai. E nós louvamos e agradecemos por cada um também que trouxe no teu altar, com fidelidade no coração, aquilo que é do Senhor, a parte que é do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, dando sabedoria, graça, direção, e que cada um possa ser abençoado e guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Vou passar os recados rapidinho. Amanhã nós temos culto de jovens e amanhã também nós temos o encontro dos pais, né, dos jovens, né? Encontro dos pais, né? Ah, sim, por favor. Ele vai convidar, que é ele que é o... Irmãos, o Somos Um no Senhor é uma reunião que a gente faz todos os meses. Agora nós vemos 2024 com um novo formato, né? Então a presença dos pais é fundamental. Dos pais, dos adolescentes, dos juniores, é fundamental. Vamos nos reunir e falar de um assunto bem interessante, um assunto diferente, né? Então vai ser uma reunião muito, muito boa, muito produtiva. Conto com a presença de vocês. Se não vier, eu acredito, certeza, vai perder. É uma vez por mês só, né? E é tão bom, porque traz o filho, já fica, já participa da reunião, amém? No domingo nós vamos ter escola bíblica e à noite nós vamos ter o culto e também vai ter o lanche após o culto, que dessa vez... Ela não quer falar, mas ela que vai ser a responsável. Ela cozinha bem, viu, irmãos? Então acho que vai ser gostoso. Amém? E quarta-feira é feriado. Mas nós vamos ter uma programação diferente, porque é um feriado especial, né?
1º de maio. Então, é o dia do trabalhador, o dia do trabalho. Então, você que pensou assim, vou ficar na minha casa dormindo, mas você tem outra opção de estar aqui nesse dia, aonde vai estar nossos irmãos empresários, contando testemunho, trazendo ensinamentos, você vai poder fazer pergunta. É algo assim edificante para a vida de cada um que trabalha. Então você está convidado a vir, aí você tem que entrar no link, aí tem uma taxa para pagar aí, mas vai valer a pena, amém? E à noite nós temos o nosso culto normal. Então à noite nós temos o culto que todo ano a gente tem. Então você tem que trazer o instrumento de trabalho para a gente orar aqui. Então, não esquece que à noite você tem que trazer o instrumento, nós vamos colocar tudo na mesa e nós vamos orar. Amém? Então, quarta-feira é dia de trabalhar, mas de uma maneira diferente. Então, quem puder vir de manhã e à noite nós vamos ter o nosso culto. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor.
a te adorar, te adorar, dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças por toda a libertação que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Nós te somos gratos por toda a verdade que o Senhor tem ministrado sobre nós, por toda a ação direta do teu Espírito sobre as nossas vidas, onde os nossos olhos têm sido abertos, ó Deus, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que é lançado dentro de nós pelo inimigo das nossas almas, tudo aquilo, ó Deus, que sistematicamente tem sido colocado, muitas vezes diante dos nossos olhos, diante das nossas almas, e nós queremos te agradecer. O Senhor nos dar discernimento espiritual. Senhor, continue a nos ajudar. Senhor, repreenda toda espécie de males que nos cerca, que nos ameaça, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Hoje nós vamos trabalhar o tema identificando os porcos, como nós nos livramos dos porcos. Mateus capítulo 7, versículo 6. Vamos ler a partir do 1, que esse texto é um texto que ele se completa, né? Mateus capítulo 7, 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que... Vocês acharam, irmãos? Amém? Amém. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Podem assentar-se. Bom, inicialmente o texto ele começa a falar sobre a proibição do julgamento de pessoas, e depois ele fala sobre a ótica e a visão que muitas vezes as pessoas têm do defeito alheio. E ele não é contra você ajudar a pessoa a tirar o cisco do olho, não. Não é isso. Ele é contra você, com uma trave no olho, tentar tirar o cisco do seu irmão. Então, primeiro você tira a trave do seu olho, aí você vai enxergar melhor, ou seja, você passou pelo processo, você passou pelo constrangimento, você passou pela situação de se livrar da trave, e hoje você tem misericórdia, e hoje você tem habilidade para ajudar o seu irmão. É isso que o texto diz. E no versículo de número 6, ele diz assim, olha, não deis aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque ele diz assim, olha, para que não aconteça que eles vão pisar com os pés. Tanto os cães vão pisar as coisas santas, como os porcos vão pisar as pérolas. Depois que eles pisarem, ou seja, se você atirar uma pérola num porco, ele vai achar que você está atirando uma pedra nele. Depois que você atirar, ele além de pisar o que você atirou para ele, ofereceu para ele, ele vai pisar em você. Então nós não vamos falar dos cães e nem das coisas santas. Nós vamos falar das pérolas. O que são as pérolas? Pérola é uma joia. Você sabe que o grão de areia cai dentro da ostra e demora-se anos para formar a pérola. E a pérola, caríssima. Tem pérolas que são mais caras do que alguns diamantes, por conta da dificuldade de sua produção. E o que são pérolas? Eu e você, falando para nós. O que a Bíblia fala que é pérola para mim e para você?
As pérolas são as riquezas, as bem-aventuranças, as virtudes que Deus nos deu. É tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. É tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. É a paz, é a alegria, é o ânimo, é a força, é a vitalidade, é a fé. A pérola é tudo aquilo que ser humano comum não recebe, não tem. Que somente as pessoas que têm um acesso a Deus por meio de Jesus conseguem. Então isso é pérola. Então ele diz o seguinte, que se eu e você atirarmos aos porcos as nossas pérolas, e ele fala no plural, porque quando se atira uma pérola, não se atira apenas uma. Quando você atira uma pérola aos porcos, você não perde uma, você atira 2, 3, até perder todas as suas pérolas. Quando você atira as pérolas aos porcos, eles não sabem o valor que têm, eles não conhecem a valorização, então eles vão pisar com os pés. E depois a Bíblia diz assim, e eles vão despedaçar vocês. Então, quando Jesus usa a segunda parte do texto, que eles vão despedaçar Jesus, Jesus já estava encaminhando esse texto à humanidade. Então, quando ele diz assim, os porcos não vão identificar e vão pisar as pérolas. Depois que pisá-las, eles vão pisar vocês, porque vão ficar enraivecidos, porque esperavam comida, e vocês ofereceram pérolas. Ou então, os porcos não identificam as pérolas. O que eu quero falar nesta noite é uma palavra muito relevante com respeito à libertação. Se nós tivéssemos mais cuidado em não sermos aprisionados, precisaríamos de menos obras de libertação. Você pode repetir essa frase? Então repita. Se nós tivéssemos mais cuidados em não nos aprisionar, precisaríamos menos de obras de libertação. A questão é que nos falta sabedoria e nos falta zelo e cuidado na questão de aprisionamento. Nós não temos, muitas vezes, como cristãos, o entendimento e o discernimento de observarmos os perigos que nós enfrentamos ao nos relacionarmos com algumas pessoas. O que é contagiante não são apenas doenças físicas, mas o que é contagiante também são problemas emocionais. Sentimentos são contagiantes também. Ações são contagiantes. O apóstolo Paulo, ele leva isso para um sistema tão grave, que ele diz que as más conversações, você sabe o que é um costume. Um costume demora muitos e muitos anos para que ele se impregne. As más conversações corrompem até os bons costumes. Ou seja, a comunicação com pessoas indevidas traz para cada um de nós um sistema similar e parecido com a outra pessoa. Então, quando você se relaciona com a pessoa, e quando Jesus fala porco, ele fala assim, tanto gentil quanto judeu. Então, o que é porco? Porcos são pessoas que não distinguem o valor das coisas. Repete isso. Todo tipo de pessoa. Não distinguiu o quanto vale, é tido como porcos. Não vai valorizar a pérola. Não vai dar valor. Se você repreender, o texto está falando sobre você tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Se você repreender uma pessoa que ela não quer ouvir a sua repreensão, você vai se dar mal. Se você alertar uma pessoa, não é que nós não devemos alertar, devemos oferecer coisas às pessoas, as virtudes para as pessoas. Mas se você fizer isso a uma pessoa que ela não está pronta, não foi preparada pelo Espírito Santo, ela não foi treinada previamente para isso, você vai sofrer o dano. Entende? Então, o que nós precisamos entender dentro do contexto é que o seu relacionamento com algumas pessoas pode despedaçar você. Você, além de perder as suas virtudes, você pode ser despedaçado. Só que Satanás faz isso de uma maneira muito sutil. E ele faz isso de uma maneira muito gradativa, pouco a pouco. Eu quero trazer para você nessa noite 3 exemplos bíblicos de pessoas que quase foram despedaçadas por porcos. Eu quero usar o primeiro exemplo, eu quero falar em 1 Samuel capítulo 25. Quero que você vá comigo. 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 21.
1 Samuel 25, 21. Davi era um bom homem. Ele era um homem generoso. Ele era um homem que dividia as coisas que ele tinha e fazia. Ele era misericordioso. Mas um dia ele teve uma relação com um porco chamado Nabal. A palavra Nabal significa loucura, insanidade, uma pessoa insana. Existem pessoas que Deus coloca na sua vida. E existem pessoas que o diabo coloca na sua vida. O diabo trama o encontro de Davi com Nabal. Os pastores de Nabal estavam precisando de ajuda. E Davi, no monte, Davi vivia nos montes, Monte Carmelo, ele vivia nos montes e ele ajuda esses pastores. E quando os pastores estavam tosqueando, ou seja, quando havia carne suficiente, Davi pede uma ajuda. Ele tinha 600 homens para sustentar. Não é pouco. E ele pede uma ajuda. E Davi foi generoso. Eu só quero que você leia a generosidade de Davi em 1 Samuel 25, 10. Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram e chegaram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Agora vai o versículo de número 21. Não, 31. Não vê o 21 primeiro. Disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto tem esse no deserto. Nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o quê? Ele me pagou o mal? Você acha que todas as pessoas que você vai encontrar na sua vida, que você fez bem, vão te pagar o bem com o bem? Tá, tudo bem, você diz piamente que não, com certeza não. Mas você está preparado para as pessoas que vão te pagar com o mal? Qual é o preparo que você tem? Davi não estava preparado. Ele não estava preparado para a reação de Nabal. Ele tinha certeza. Como eu posso ter certeza sobre a reação dos outros? Como eu posso ter certeza sobre a resposta dos outros? Você percebe que isso é uma doença na nossa sociedade? Quando você começa a metabolizar dentro de você, e você começa a rotular pessoas na sua mente, e você começa a deduzir pessoas, você sabe o erro que é isso? Você não entender adequadamente que seres humanos foram, e serão seres humanos. Você está preparado para uma resposta negativa? Porque não são todas as suas respostas positivas. Às vezes, isso inúmeras vezes, as máscaras caem. E você percebe que aquela pessoa não é tão fiel quanto você pensou, não é tão honesta quanto você pensou, não é tão bondosa quanto você pensou. E aí o que acontece? Você começa a entrar esse é o problema dos porcos. Eles pisam no que você fez e vão em cima de você, despedaçar você. Por quê? O que Nabal disse? Nabal disse: eu vou tomar minha água, meu pão, a carne das reses, e vou dar... Quem é Davi? E os homens relatam respectivamente as palavras do homem. Coisas ruins que chegam até você, chegam respectivamente, e se puder um pouquinho aumentada. Davi se sentiu humilhado. E naquele momento a loucura de Nabal passa para ele. Esse é o funcionamento do despedaçamento. O despedaçar é o seu contágio, a sua contaminação. É quando você começa a agir como a outra pessoa. Davi começa a querer pagar o mal com o mal. Davi nunca foi assim. Nem nas perseguições mais terríveis contra Saul contra ele nunca foi assim.
Pessoas que agem como porcos, elas fazem você ter atitudes que você nunca imaginou ter. Elas retiram o pior de você. Nós não precisamos de pessoas que retirem o pior de nós, que nos ensinem a fazer coisas erradas, que nos ensinem a desagradar a Deus. Quando Nabal faz essa ofensa a Davi, qual foi a cilada? A ingratidão. E o que Davi sentiu? Indignação. Não são todas as pessoas que vão te reconhecer, não são todas as pessoas gratas. Nós vivemos num tempo que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, haverá um tempo onde os filhos não terão considerações pelos pais, as pessoas não valorizarão os bons, mas os ruins. E nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas boas não têm valor. As pessoas honestas não têm valor. As pessoas decentes não têm valor. Quem tem valor são os espertos. São aqueles que conseguem passar os outros para trás. São aqueles que conseguem se livrar facilmente de embaraços, deixando as pessoas danificadas para trás e encontrando outros para poder danificar. Esse é o mundo em que nós vivemos. E às vezes nós olhamos para nós e nos sentimos destoados até mesmo dentro da igreja. E às vezes você corre o risco de quê? De ficar tão desgostoso e tão desanimado, que você olha e fala assim, mas não tem mais ninguém bom nessa vida. Você corre o risco de começar a generalizar todas as pessoas. De começar a olhar para as pessoas e rotulá-las e tratá-las com indiferença. Por quê? Porque você ficou machucado, porque você ficou magoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece o caráter de uma pessoa quando ela está ao seu lado e você não pode oferecer nada. Quando a crise vem, ela segura na sua mão ao invés de apontar o dedo. Você conhece o caráter de uma pessoa quando a proximidade dela por você é na hora da crise e não na hora da mesa farta e não na hora do bem bom. Todas as pessoas ficam perto de você na hora que você está em fartura. Por que este homem desdenhou de Davi? Porque ele estava em fartura. Ele diz, eu posso desfazer dele. Mal ele sabia que não podia. Mal ele sabia que daqui a alguns meses Davi ia se tornar rei de Israel. Mal ele sabia que daqui a alguns dias ele ia morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa honrada quando você está junto de pessoas que não podem te oferecer nada. Pessoas que passam por dificuldades e por crises, é ali que você prova se você ama, se você está dentro, se você é honesto, se você tem honra. Isto é o nosso cristianismo, isto é o que nosso mestre nos mostrou e nos ensinou. Por quê? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Pessoas que passam por dificuldades e confiam em Deus, elas se levantarão. E quando elas se levantarem, se você não esteve junto delas, pode ser que você faça parte do passado delas. Entende? Quantos têm perdido a oportunidade de estar do lado de pessoas? Quantas pessoas muitas vezes se viraram contra você porque você foi repreender por algo, porque você foi falar algo correto, exato, e você se tornou inimigo dessa pessoa. Quantas vezes o evangelho, ao invés de fazer amigos, ele faz inimigo? Pessoas que não gostam de ouvir verdades, pessoas que não gostam de conserto, se tornam inimigos do evangelho por conta disso. Então o que acontece? Eu quero que você leia comigo o versículo de número 28. Deus envia Abigail para sanar Davi, curar Davi e trazer sobriedade a ele. Pessoas tóxicas tiram a sua sobriedade. Te deixa você afetado. Te deixa você revoltado. Cuidado com pessoas que exalam de si loucura. Cuidado com pessoas. Você lida e passa por elas, muitas vezes sem perceber. Pessoas que influenciam você emocionalmente. Pessoas que danificam a sua alma, danificam a sua mente. E aí você para e diz, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa? Aquela pessoa fica na sua cabeça 24 horas, e o que ela fez fica na sua cabeça 25 horas, e de repente o Espírito Santo fala para você, quem é essa pessoa? O que essa pessoa é para você?
Por que você vai ficar se intoxicando com essa pessoa dentro de você? Quantas pessoas te inibem, tiram a sua liberdade, tiram a sua alegria, tiram a sua disposição? Agora, quem são essas pessoas? São porcos. Porcos. Jesus diz que são porcos. Pessoas que têm o prazer de arrancar as suas virtudes e despedaçar você, desintegrando você de uma maneira muito sutil, tirando de você as suas forças, o seu ânimo, a sua alegria, a sua exatidão nas coisas. Essas pessoas, elas conseguem tirar de você a sua objetividade, seu prazer em ter sucesso, o teu prazer em lutar. Você diz, mas eu identifico, mas são pessoas, não importa, porcos são porcos. Pode ter a sua aliança no dedo, pode ter o seu sangue, seu sobrenome, porcos são porcos. Enquanto não se tornarem ovelhas, são porcos. Eles vão danificar você. Se você não tiver sabedoria para não dar a eles as suas pérolas. A Bíblia diz assim no versículo de número 28, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Ou seja, ela olha e diz assim, Davi, não faça isso. Não faça isso. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Não faça isso, não se envolva com essa pessoa. Ela estava falando do próprio marido. Ela estava dizendo, não se envolva com meu marido não vale a pena. Meu marido é um homem, estou falando por experiência própria, meu marido não vale a pena. Ele não vale a pena você se envolver. Era uma mulher que identificava a ação dela pelo Espírito Santo de Deus. Meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Não se tem achado mal em ti em todos esses dias. Levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, tua vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. Há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, o que ela disse? Meu marido não pode ser por tropeço. Meu Senhor não pode ser por tropeço. Isso aqui vai macular o teu destino, o teu futuro. Pessoas que são colocadas na sua vida para colocar uma barreira entre você e o seu futuro. Você precisa identificar essas pessoas. Você não pode se misturar com elas. Você convive com elas com blindagem. Você convive com elas protegendo seu coração. Protegendo sua idoneidade. Protegendo a sua maneira de ver, de enxergar as coisas. Versículo de número 31. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra então da tua serva. Davi olhou para ela e disse assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas de Deus que têm ataques de porcos. Tem ou não tem? Não tem pessoas de Deus que você convive com elas, você sabe que elas são pessoas boas, mas de vez em quando parece que ela age igual um porco. Por que porco e cão? Porque são animais imundos para os judeus. Eram considerados animais imundos, tanto o porco quanto o cão. Existem pessoas de Deus que têm dias de porcaria. Tem dias de porcos. Fala o que não deve, ofende, se levanta. E aí? Você não consegue entender que você tem que ter uma distância saudável para proteger você, para que você não seja contaminado com a ação daquela pessoa? Aí você fala, pastora, eu reconheço que até tem dia que eu tenho dia de porco. Tem dia que eu ofendo quem não deveria ofender. Tem dia que eu falo o que eu não deveria dizer. Tem dia que eu faço o que eu não deveria fazer. Você tem que se livrar disso. Por quê? Porque o diabo pode gostar.
Aí vai ser um dia por mês, daqui a pouco vai ser um dia a cada 15 dias, daqui a pouco vai ser um dia por semana, daqui a pouco vai ser dia sim, dia não, e daqui a pouco vai saber lá quantos dias serão. Então você precisa identificar se você mantém a linha e o princípio do Evangelho, mantendo as virtudes do Espírito Santo como prática atual na sua vida. Diga, eu entendi. Quero falar sobre o outro espírito de porco. 1 Reis capítulo 13, um pouquinho adiante. 1 Reis capítulo 13. Quero falar sobre pessoas que morreram espiritualmente. O apóstolo Paulo fala muito sobre morte espiritual, muito. Ele fala muito sobre morte espiritual, pessoas que morreram espiritualmente. Pessoas que não sentem mais o calor do Evangelho, não sentem mais a alegria de servir a Deus. Pessoas que não conseguem mais ter aquele desejo por Deus. Havia um profeta que ele era conhecido na Bíblia como um profeta velho, ou seja, Deus não falava mais com ele. A canção mais linda de se ouvir, e a coisa mais linda de se ouvir é a voz de Deus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Deus é a coisa mais rica e mais linda de se ouvir. E esse profeta morava no mesmo lugar que morava Jeroboão. E a palavra do Senhor diz assim, que era Israel, a palavra do Senhor diz assim, que Deus não usou esse profeta velho. Deus usou um profeta vindo de longe para avisar Jeroboão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Porcos são pessoas que te levam à loucura. Porcos são pessoas que querem dirigir você espiritualmente estando mortos. Como é que você conhece uma pessoa viva espiritual? Vamos lá. Arrisque um palpite aí. Uma pessoa que está viva espiritualmente. Como que você reconhece? Quando ela dá fruto. Fruto é as virtudes do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Ela está viva espiritualmente. Se ela está morta espiritualmente, ela pode ter dons, ela pode ter talento, ela pode estar na igreja, ela pode estar derramando teologia para a boca fora. Ela está morta. O que nos faz vivos é quando estamos ligados à videira, podados pelo agricultor e estamos frutificando. E eu vos chamei, diz em João capítulo 15, Jesus, para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. É o fruto que me identifica como alguém vivo espiritual, e não eu estar dentro da igreja, e não eu ter dom, e não ter talento. Por quê? Porque pessoas talentosas e cheias de dons também serão lançadas no inferno. Porque, ó Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu curei, eu libertei, também serão lançadas para o inferno. Então não são dons e não são talentos que nos identifica como pessoas vivas em Cristo. O que nos identifica como pessoas vivas em Cristo é o fruto que nós produzimos. É aquilo que nós temos de reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim que esse profeta velho não foi usado por Deus. E ele ficou com dor de cotovelo. Ficou com ciúmes. Existem pessoas que querem derrubar você e prejudicar você porque não conseguem ter o que você tem. Porque não conseguem alcançar o patamar que você alcançou. Então elas querem destruir você. E elas querem usar as próprias armas que têm para fazer isso. São porcos. A Bíblia diz que esse profeta novo recebeu da parte de Deus uma instrução. E a instrução era: você não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. O rei Jeroboão, ao ouvir o profeta, disse para ele: vamos para o meu palácio, vamos para a minha casa, eu vou te fazer um banquete. Ele disse: não. Ele resistiu à voz do rei e ele disse: não, eu não vou voltar contigo. Mas o profeta velho ficou sabendo da visita do profeta novo e mandou dizer para ele uma coisa. Deus disse. Deus disse. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu gostaria que você nunca esquecesse. Quando Deus tem alguma coisa para dizer para você, Deus vai dizer para você. Deus não vai mandar ninguém para dizer para você, a não ser
se você já estiver endurecido pelo pecado. E a voz dele será uma voz de exortação e de repreensão. Encontra-me na Bíblia algo que Deus mandou dizer para alguém, se não foi de exortação e repreensão, porque essa pessoa estava endurecida. Se Deus não fala com você, você tem que cuidar disso. Deus tem que falar com você. Deus tem que falar ao seu coração. O Espírito Santo veio para isso. E a Bíblia diz assim, ó, Deus falou comigo que você deve vir na minha casa, e você deve comer comigo, e você deve fazer refeições comigo. Mentira! Mentira! Ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque ele queria saber o assunto que o profeta havia conversado com o rei. Por que ele estava curioso sobre o assunto? Você é uma pessoa curiosa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você se intromete em assunto alheio, você ganha você chama de bônus, que é informação. Só que a informação não vem sem ônus. Toda vez que você sabe e toma conhecimento da tragédia de alguém, vem o ônus. O que é o ônus? É o peso da informação. Se você gostar do que ouviu. Geralmente as pessoas ouvem e gostam de ouvir o que é errado, o que é mal, né? Nunca coisas boas. Se você ouviu o que é mal e gostou, achou bom, ou então até, você entra em condenação. Porque não fez nada a favor, não orou, não sentiu, não cobriu a nudez, não clamou, não intercedeu. Então, toda vez que você ficar sabendo algo de alguém, você traz maldição sobre a sua vida ou bênção. Se você chorar, orar, interceder, clamar e chamar para si a responsabilidade daquilo que Jesus disse, estive enfermo, estive preso, bênção. Mas se você receber a informação e não fazer nada, você traz condenação. Por isso que há muitos dentre vós mortos, doentes e fracos, por não discernir o sangue do Senhor. E o que é o sangue do Senhor? É a comunhão da igreja, onde um tem misericórdia do outro. Então, se livre de informação. Não queira saber de informação alheia, se você não se colocar na brecha. Toda vez que você souber da informação de uma pessoa e é algo ruim, você traz para si um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Então o que você tem que escolher? Não quero saber. Se não é uma pessoa interessante, se não é algo que te interessa, se não é uma pessoa que você vai entrar na brecha, se não é uma pessoa que você vai orar, que você vai clamar, não fala nada não quero saber. Não quero saber, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque você traz bênção ou maldição. Tem muito crente que está sofrendo, morrendo espiritualmente, porque recebe informações negativas e não fazem nada a respeito. Por que esse profeta velho queria? Porque Deus não falava mais com ele, porque ele não estava inteirado mais dos assuntos espirituais. E o que acontece com o profeta novo? Ele cai na cilada. Por quê? Porque ele honra mais o homem do que tem temor por Deus. O ser humano é para ser amado. O ser humano, ele é para você entender que deve ser cuidado, protegido, mas nunca acima de Deus. Nunca acima de Deus. Às vezes o diabo diz, mas se você disser a verdade, você vai ficar sem a amizade dessa pessoa. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus sempre. Obedeça a Deus sempre. Não queira agradar os seres humanos. Não queira agradar os seres humanos. Não queira. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, morava em Betel um velho profeta. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. Então seu pai disse, por que caminho foi? Seus filhos mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar.
Versículo de número 14. E foi após ao homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse: És tu o homem de Deus? Sou. Então disse: vem comigo a casa e come pão. Ele diz: eu não posso voltar, entrar, nem tampouco comerei, nem beberei água neste lugar, porque me foi mandado a palavra do Senhor. Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Eu quero dizer uma coisa para você: se você confia na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, pode se levantar quem for dizer o contrário. Acabou, você está fechado com Deus. Se ele diz para você: não julgueis para que não sejais julgados, pode ser quem for que estiver julgando, você não. Se você diz não, se Deus diz: não tira o folhelo do olho do seu irmão, vai tirar, faz o que Deus mandou. Essa é a receita, é obedecer a Deus. A vida tem tudo para dar certo, se nós obedecermos a Deus, se nós obedecermos aquilo que Ele diz. Pastora, mas eu tenho uma mente maligna, maldosa. Vamos converter essa mente, vamos colocar a palavra nela, vamos colocar canção, adoração, vamos pedir para Deus trocar os seus pensamentos. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa que possa contar com os recursos da sua alma. Você tem que ser uma pessoa de bons sentimentos, de bons pensamentos. Afinal, você quer ir para o céu, sim ou não? Amém? São todas as pessoas que vão para o céu? Por quê? Porque Jesus disse que o caminho é estreito. E muitos vão querer entrar por ele e não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque falta vontade, falta força, falta obediência. Hoje Deus está falando com você. Cuidado com os porcos, com pessoas loucas, desequilibradas, iradas, ingratas, infiéis, que aparecem na sua vida e que faz você sentir a mesma coisa. Cuidado com pessoas que estão mortas espiritualmente e querem interferir na sua vida, e querem palpitar na sua vida, e querem dizer para você: Deus falou. O dia que eu precisar de alguém para dizer: olha, Deus falou com você, Deus quer falar algo para você e Deus não falou para mim, eu estou perdida. E você também. Sua comunhão com Deus não pode estar vetada e nem impedida. Somente os duros de coração. Somente os duros de coração. Esse não pode ser o seu caso e nem o nosso caso. E a Bíblia diz assim, versículo 18: eu também sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, quem é o pai da mentira? É o diabo. Crianças mentirosas têm pais mentirosos. Criança, naturalmente, ela aprende a mentir. Naturalmente. Isso vem da natureza. E então os pais que são verdadeiros e que não mentem, eles vão corrigir os filhos e ensinar os filhos. E quando os pais não mentem, os filhos vão aprender a não mentir. Filhos mentirosos, que já assumiram esse posicionamento, têm pais mentirosos. Os filhos vêm: fala que eu não estou. Mas o pai falou que não pode mentir, ele está, e falou que não está. A mentira é do diabo. Mentira não é de Deus. A mentira é um vício. Mentira é um vício. E quais são as pessoas que mais mentem? São as pessoas que o salmista Davi diz: Senhor, não me envolvi em grandes assuntos, nem coisas elevadas para mim. Eu sou como uma criança saciada no peito da minha mãe. Quando você se envolve em muita coisa, quando você quer ser o mundo e o fundo, você vai acabar dentro do fundo. Entende? Você quer resolver tudo para todo mundo, quando você quer resolver tudo para todo mundo, você vai acabar enrolando muita gente. Você vai enrolar, você quer dar jeito para tudo e para todos, você vai acabar enrolando metade desse povo. Ele mentiu. Estava morto espiritualmente. A mentira é do diabo. Você é um crente que mente? Um crente que mente? Agora, tá. Se a mentira é do diabo, como nós podemos proferir a mentira? Como nós podemos ser pessoas mentirosas? Isso é incongruente. Não dá para conjugar dentro da mesma alma. Então,
se limite a poucas coisas. Se limite a poucas palavras. Se limite a menos pessoas. E aí você não vai precisar dar tanta satisfação, enrolar pessoas e mentir para pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando você é uma pessoa espiritual, você percebe quando alguém está mentindo para você. Você sente o cheiro da mentira, o cheiro da falsidade. E isso é algo maligno. E esse profeta velho fez isso. Qual foi o custo que o profeta novo pagou? A própria morte. Ele morreu. O leão matou ele. Ele morreu. Por quê? Porque alguém morto espiritual te leva a morrer espiritualmente. Como Nabal queria levar Davi para a loucura, para a ira, para a insanidade, o profeta velho matou o profeta novo. Entendeu? Pessoas mortas espiritualmente vão levar você à morte também. Eu quero ir para o próximo caso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Enquanto você abre Números capítulo 20. Como está você e as promessas de Deus para você? Deus tem promessas para você, sim ou não? As promessas de Deus são como as nossas orações, devem receber um zelo e um cuidado. Você tem orado pelas promessas de Deus para você? Orado, clamado. E as nossas promessas devem receber apenas as nossas orações? Não. Nossas promessas devem ser protegidas, guardadas, silenciadas dentro de nós. As nossas promessas devem contar com as nossas atitudes e com as nossas ações. Moisés perde a única promessa que interessava a ele: entrar na terra prometida. Ninguém merecia mais que Moisés colocar o pé na terra prometida. Ninguém. Era um privilégio que todos os que saíram do Egito queriam. Pessoas que perdem promessas, porcos, querem te levar a perder promessas também. Entenda isso. Entenda isso. Identifica os porcos que Satanás planta na sua vida. Quantos erros você já cometeu por ouvir porcos? Quantos erros você já cometeu por dar as pérolas aos porcos? E eles despedaçaram as virtudes, despedaçaram o seu melhor e vieram para cima de você, tentando despedaçar você. Moisés estava indignado. E Deus fala para ele falar com a rocha. E ele bate na rocha. Ele estava indignado com quem? Com Israel. Israel já havia perdido a promessa. Fez com que Moisés perdesse. Ele fala isso lá em Deuteronômio. Por causa de vocês, eu perdi a promessa. A Bíblia diz em Números, capítulo 20, versículo de número 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Números capítulo 14, 6 capítulos atrás, Israel perde o direito de entrar na terra prometida. 6 capítulos adiante, Moisés perde o direito. Cuidado com que você anda com gente que não tem promessa. Cuidado quando você anda com gente que só mata promessa, que não cuida de promessa. Ela vai contaminar você e você vai perder promessas de Deus na sua vida, porque ela não está nem aí. Ela coloca os pés pelas mãos. Cuidado. Suas promessas são valiosas, suas promessas são importantes, suas promessas são definidas por Deus a você. E você tem que ter o cuidado de preservá-las, de cuidar. Moisés tinha uma promessa de entrar na terra prometida. 6 capítulos atrás, Israel havia perdido. Em Números capítulo 14, se você quiser ler na sua casa. Agora no capítulo 20, Moisés perde também. Por quê? Por causa de uma aliança com porcos. Por causa de uma intromissão, por causa de um relacionamento indevido. Pessoas são influenciadoras. E elas podem influenciar você a depender delas. Influenciar você a ficar cego com respeito a isso aqui.
Jesus disse, nem um hífen, nem um tio passará disso aqui. Ninguém pode dizer, fazer com que você acredite em qualquer coisa que não esteja aqui. Leia a Bíblia, aprenda a Escritura, leia o que Jesus te disse, observe as palavras do Senhor. Hoje nós temos duas igrejas. Uma igreja que vai para o céu e outra igreja que vai para o inferno. Duas igrejas. Dois povos frequentam as instituições eclesiásticas. Por quê? Porque Jesus disse que vai separar as ovelhas dos bodes e vai separar o joio do trigo. O dia do juízo final é um dia de separação. E eu e você precisamos entender que Satanás planta pessoas perto de mim e de você. Primeiro, para que sejamos loucos, ficamos irados, revoltados. Segundo, para que morramos espiritualmente. Para que valorizemos mais a opinião de uma pessoa do que a vontade de Deus. Para que valorizemos mais o que uma pessoa pensa do que aquilo que Deus diz. Se um dia eu vier aqui pregar algo que não está na Bíblia, saia daqui. Se um dia você vier aqui eu massagear o seu ego, saia daqui. Eu não estou te preparando para o céu, eu estou te preparando para o inferno. Porque o evangelho é ensinar a matar a carne, negar o eu, abnegar a si mesmo. Isto é o evangelho, é isso que leva para o céu, é isso que interage uma comunhão com o Cordeiro. Cuidado com os porcos. Eles sorrateiramente vão entrando na vida de algumas pessoas, líderes espirituais como esse profeta velho. Hoje o quanto nós vemos de coach, pastores coaches, massageando o ego das pessoas, falando de vitória, vitória, vitória para um povo destruído do pecado, um povo consumido pelas trevas. Entenda isso. Cuidado com os porcos. Eles estão em todos os lugares. Identifique-os. E não permita que você perca as suas pérolas e que você seja destruído de alguma maneira. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O seu carro tem um preço, a sua casa tem um preço, a sua roupa tem um preço, seus bens têm um preço, seu salário tem um preço, mas sua alma tem um valor. Entenda isso. E o valor da sua alma é o sangue, é a vida do Cordeiro. Tudo que você usufrui tem um preço. É preço. É monetário, mas a sua alma tem um valor. E a coisa mais importante que você tem é a sua alma. E eu vou dizer novamente para você, no céu você não vai ser marido, no céu você não vai ser esposa, no céu você não vai ser filho nem trabalhador, você vai ser servo de Deus. E você precisa começar já a ser um servo e uma serva de Deus, começando em guardar, proteger e livrar a sua alma dos porcos que aparecem do seu lado e na sua vida. Sua alma tem valor, a coisa mais importante que você tem é a sua alma. Às vezes você olha para o salmista Davi e você diz assim, por que este homem conseguiu passar por tudo e conseguiu êxito? Ele conhecia Deus como eu conheço e como você conhece, mas a vantagem dele, de alguns de nós, é que ele dizia, a minha alma é predileta, a minha alma está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele dizia, livra a minha alma da força do cão. Livra ela do chifre dos bois selvagens. A alma de Davi era preciosa para ele. E ele sabia disso. E muitas vezes a sua alma não é preciosa para você. E muitas vezes você trata a sua alma com leviandade. Você trata a sua alma de qualquer maneira. Eu fico indignada algumas vezes usando essa palavra que nós já usamos hoje. Pessoas que ficam lustrando seus carros, lustrando as suas casas, cuidando de seu visual. E a sua alma é um lixo, é um lixão, é um depósito de porcaria. A sua alma é o que conta. Quando você estiver no deserto, é a sua alma que vai ajudar você a se levantar. Quando você estiver em crise e quando você for encontrar-se com Deus, é o estado da sua alma, a conservação da sua alma que vai contar. O quanto você tem dado valor à sua alma. O quanto você relaciona-se com os porcos e eles
quebram as vossas pérolas e despedaçam as almas de vocês, e vocês vêm para louvar a Deus e adorar ao Senhor em frangalhos, quebrados, cansados, desmotivados, porque os porcos fizeram um bom serviço. Jesus disse: não dê as vossas pérolas aos porcos, porque eles vão pisar e despedaçar vocês. Se seu cônjuge estiver num dia de espírito de porco, se seu filho estiver num dia de espírito de porco, proteja-se. Se você um dia perceber que você estiver com espírito de porco, dobre o seu joelho no chão e diga: Deus, eu não fui chamado para prejudicar ninguém, não fui chamado para ofender ninguém, não fui chamado para machucar ninguém, não fui chamado para transgredir. Tira essa raiva, essa ira, tira essa demência da minha alma, limpa o meu coração, e que hoje eu feche os meus lábios para terminar esse dia e não machucar ninguém. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você identifique-se na mensagem desta noite. E você pense, entenda, compreenda. Enquanto você tem relacionado-se com pessoas sem nenhuma sabedoria, sem nenhuma destreza, pessoas que deveriam amar você te desmotivam, pessoas que deveriam amar você te jogam no chão. Quem sabe você faz isso com alguém. Fala para Deus: Deus, hoje eu quero cessar esse hábito e esse costume na minha vida. Pessoas na sua casa, no seu trabalho, usadas pelo diabo para tirar de você as coisas que Deus tem te dado, tirar de você o ânimo, a força. Fala com Deus agora: eu não aceito mais isso. Não aceito mais a minha alma estar em definhamento. Não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu tenho que entender o que foi feito por mim. Eu tenho que entender quem é o que me ama. Eu tenho que compreender quem cuida de mim. Eu tenho que compreender aquele que fez a obra na minha vida. E eu preciso conservar as coisas que Deus faz em mim. Eu não posso mais. Fala com Deus. Oh, Babaxia. Jesus, tu nos deixastes mandamentos salvíficos para a nossa alma. Quantos de nós estamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, desanimados, porque despedaçaram as nossas pérolas e despedaçaram a nossa alma. Por favor, Senhor, eu te peço, por todos aqueles que estão aqui nesta noite, aqueles que nos assistem, que estão passando por despedaçamento, por agressões emocionais e espirituais. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que esse coração seja alcançado neste momento, Senhor. Te peço pela Hilda, pela Zilda, pelo Osvaldo. A mão do Senhor no corpo, na alma, na vida espiritual. Senhor, a libertação. A mão do Senhor estendida sobre todo aquele que sofre as danificações dos despedaçadores. Ó Deus, em nome de Jesus, esse filho que despedaça o coração da mãe, do pai, esse cônjuge que despedaça o coração do cônjuge, esse pai que despedaça o coração do filho, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos estar junto contigo na reconstrução de almas e de vidas. Queremos estar junto contigo na restauração dos corações. Senhor, que a partir desta noite, em nome de Jesus, o Senhor venha quebrar e desfazer a força dos porcos. O Senhor venha quebrar e desfazer o domínio dos porcos. Eu quero que você se coloque de pé. Oh, Espírito Santo de Deus, você que está na campanha de sexta-feira, eu quero que você venha aqui à frente.
Você que está no primeiro dia que vai começar hoje. Você que está já no segundo, terceiro, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: por esta causa eu me ponho de joelho. Eu quero que você apresente essa causa diante de Deus agora. Nosso Deus é um Deus de votos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de compaixão. Eu quero que você agora apresente ao Senhor a situação que você está vivendo. Que você fale com Deus. Fale com Ele agora. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor conhece a minha estrutura. Fala para Ele. O Senhor conhece pelo que eu tenho passado. O Senhor sabe do que eu necessito. Se eu não contar com a misericórdia do Senhor, eu não vou conseguir. Eu preciso que o céu seja atraído até a minha situação. Eu preciso colaborar por meio das minhas atitudes com a bênção e com a promessa do Senhor. Eu não quero bater mais na rocha. Eu não quero mais ficar irado, indignado. Eu não quero mais olhar para o ser humano. Diga para Deus: eu não quero mais. Eu não quero mais ser engodado pelos trâmites, pelas ciladas de Satanás. Eu não quero que nenhum Nabal faça impressão no meu coração. Eu não quero mais. Não quero mais, Deus. Senhor, eu quero que o Senhor abra as portas. Fala para Ele. Eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida os tesouros do céu. Eu creio em Ti. Diga comigo, você que está aqui à frente. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra diz que tudo o que eu pedir, em nome de Jesus, eu recebo. Então, em nome de Jesus, vai adiante de mim. Quebre todas as cadeias. Desfaça todos os grilhões. Coloca a Tua mão. Estenda a Tua palavra criadora, abençoadora sobre essa situação. Eu creio que o que hoje é uma petição, amanhã será ação de graças. Eu declaro isso agora, em nome de Jesus, porque eu creio no Teu poder, eu creio na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Levante todos a mão direita para o alto. Diga assim comigo: meu Deus, Te agradecemos pela Tua palavra. Eu quero identificar os porcos e não me relacionar com eles oferecendo pérolas. Ensina-me a lidar com pessoas que não conhecem o valor, o preço daquilo que o Senhor tem me dado. Eu Te peço em nome de Jesus, eu não vou permitir a defraudação da minha alma, para que o Teu nome seja glorificado em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você que quer oração, permaneça aqui na frente, os irmãos vão orar por você. Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.